Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores que discute as grandes questões, os grandes temas envolvendo o que acontece no mundo hoje. Nesse Conversas de número 60, o nosso tema são os impactos econômicos da guerra da Ucrânia. Há um ano atrás, iniciava-se o conflito e, ao longo desse ano, foram se desenhando situações, impactos, crises, uma série de desdobramentos econômicos a partir da guerra. É justamente sobre esses desdobramentos que nós vamos conversar hoje no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Tendo a nossa mesa tradicional, o professor Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Bom, é um prazer estar aqui novamente, botar esse pessoal todo para trabalhar. É muito tempo de férias aqui do Conversas, vai ser ótimo. Esse ano nós temos muitos assuntos interessantes. Sem dúvida, o que não falta é assunto, né? Numa Mazatti, atualmente o nosso representante, é o nosso correspondente diretamente da França. E aí, Numa, como estamos? Pronto aí para mais um Conversas, tentando retomar esse ano de 23, né? Pronto para mais uma temporada, né? Sim, muitas coisas, muitos assuntos. Quarta temporada, Pradinho, o Baixa, quarta, né? 2020, 21, 22, 20... quarta temporada do Conversas. Mas já começamos, né? Gravamos em fevereiro já o primeiro programa do ano. Exatamente, sobre justamente a política externa do governo Lula, né? Que já começava ali. Isso. É isso aí. E aí, Baixozinho, tá animado? Tá animado? Cortou o cabelo, fez a barba, olha só, tomou banho, botou uma camisinha, tá bonitinha, tá animado esse ano. Pô. Mas diga lá, o que você riu? Vai, ô Costa Pinto? Qual comentário maldoso que você ia falar? Não vou comentar, foi você que falou que botou camisinha. Não é adequado esse horário, Ricardo. Uma camisa azul, rapaz. Me respeita. Respeita meus 65 anos. Né, Prado? Por favor. E aí, Costa Pinto, tudo pronto para mais uma rodada do nosso Conversas? Tudo tranquilo, estamos aqui de novo na área. Grande prazer estar aqui com vocês, com o Prado, com o Bicário, com o Nome, com o Grande Baixa. É isso aí, senhores. Então vamos começar logo essa nossa mesa redonda. Lembrando que vocês encontram esse programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ. Então lá vocês encontram esse programa no formato de podcast e vocês podem ouvir tranquilamente. Pois bem, Prado, começar com você, começar com o nosso decano. Começa com você. Os impactos econômicos desse um ano de guerra. Vamos começar com números. Economista adora números, né? Algumas vezes é muito chato, mas essa guerra ela tem algumas informações importantes que ultrapassa um pouco a natureza do debate que está havendo sobre o momento, sobre as questões geopolíticas internacionais. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes da gravação. Está acontecendo uma coisa curiosa, né? Tem torcida por uma outra posição. Então, o nosso papel aqui é um papel de análise, tentar pegar os dados, as informações e tentar mostrar efetivamente o que está ocorrendo no mundo depois de um conflito que começou mesmo em 2014, mas que se acelera há um ano depois da invasão russa do território ucraniano, né, em fevereiro de 2022. Mas vamos lá aos números. O que aconteceu com a economia ucraniana nesse Ô, período? Prado, desculpa te interromper. Explica aí que você falou que começou em 2014 e acelerou um ano. Explica aí para quem está nos assistindo essa história, Prado. Sim, porque 2014 foi derrubado, num golpe de Estado, o presidente da Ucrânia, que era um presidente que procurava manter uma certa neutralidade entre os grupos pró-Rússia e pró-Ocidente. Essa figura sofria um pouco de pressões dos dois lados, mas se mantinha equilibrando esses dois grupos. Houve um golpe puxado, depois de uma série de manifestações de rua, puxada principalmente por grupos nacionalistas radicais,
que derrubam o presidente e instauram um regime fortemente pró-ocidental e nacionalista, né, que leva, inclusive, a algumas situações bem complicadas de perseguição de russos étnicos. Nesse contexto, as duas regiões do leste da Ucrânia, a região de Donbass, na verdade, com os dois grandes, que eles chamam oblasts, que são duas grandes províncias do leste da Ucrânia, se levantam contra o governo central, começa uma guerra civil. Nesse contexto, a Rússia retoma, invade e toma a Crimeia, e esse conflito é parado de início depois de uma negociação chamada Acordo de Minsk. Nesses acordos de Minsk, seria dado para essas duas províncias uma autonomia, essas províncias ficariam numa situação autônoma, poderiam manter a língua, o russo, manter a sua cultura dentro como uma zona especial dentro da Ucrânia. Esse acordo de Minsk, no entanto, foi posteriormente rejeitado pelo governo ucraniano e que, durante esse período, começa a bombardear a região do leste ucraniano. É dentro desse contexto que se dá a ofensiva russa na região em fevereiro do ano passado, né? A história é longa, tem vários detalhes, mas o fundamental é isso: é um conflito que já vinha desde 2014, mas que se acelera quando a Federação Russa decide entrar na Ucrânia com o objetivo de defender a população que falava russo e coloca como outro objetivo também desnazificar, como eles falavam, a Ucrânia. O argumento era que esse grupo que estava no poder, que era um grupo que era abertamente pró-Stefan Bandeira. Quem é Stefan Bandeira? Um líder fascista durante a Segunda Guerra Mundial, que se aliou aos nazistas por ocasião da invasão da Rússia. Então, essa figura é muito odiada na Rússia, né? Como era na União Soviética, era um símbolo de um grupo de pró-nazista. E ele, como era um defensor de um movimento nacionalista, da criação de uma Ucrânia pura, vai servir como inspiração, principalmente para aqueles grupos, o Batalhão Azov, alguns grupos ultranacionalistas ucranianos. Então, este é o principal argumento que faz com que a Rússia entenda que aquele governo seria um governo fascista, ou apoiado por forças fascistas. Esse é o argumento um dos argumentos da invasão da Ucrânia. O fato é que a Ucrânia foi invadida por essa ocasião. O primeiro movimento, uma tentativa de uma tomada rápida de alguns espaços dentro da Ucrânia com o objetivo de uma negociação. Essa negociação não ocorre, ou melhor, começa a ocorrer, depois é suspensa, principalmente depois da participação do então primeiro-ministro britânico, que vai até a Ucrânia e oferece amplo apoio à Ucrânia para a continuidade do conflito. Então, o conflito vai se dar com um imenso apoio dos países da OTAN, especialmente dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos para a continuidade da guerra. Eu acho que vale a pena chamar atenção no tamanho desse apoio. O PIB da Ucrânia, no início do conflito, era mais ou menos 200 bilhões de dólares, mais especificamente em 2021, portanto, antes do início do conflito,
pelos dados do Fundo Monetário Internacional, era 199,72 bilhões de dólares. O total de ajuda durante um ano para a Ucrânia foi 143 bilhões de dólares, dados do Instituto Kiel. Ou seja, praticamente o PIB da Ucrânia ao longo desse período. Se levar em conta que o PIB da Ucrânia está atualmente, depois de queda de mais de 30%, em torno de 130 bilhões de dólares, você teve uma ajuda que foi superior ao PIB da Ucrânia. Para que as pessoas tenham mais ou menos ideia do que isso significa de aporte de recursos, significaria, se fosse um país do tamanho do Brasil, uma entrada de recursos de mais de 2 trilhões de dólares, né? Comparando o tamanho do PIB. É maior, é equivalente quase ao PIB do país. Bem, agora, o que aconteceu? Então, apesar disso, a situação dessa ajuda gigantesca, como eu chamei a atenção, o PIB na Ucrânia, pelos dados do FMI, caiu 35%, então é uma queda realmente muito expressiva, e a inflação no final do período é uma inflação de 30%. Bem, e o que acontece na Rússia? Os dados também do fundo, mesma fonte, Fundo Monetário Internacional. O PIB da Rússia, depois de um ano de guerra, caiu 2,3%. A inflação, no final do período, foi de 4%, e a Rússia teve um superávit de conta corrente sem precedentes, de 11% do PIB. Quer dizer, significa que, apesar da guerra, a sua situação, do ponto de vista de balanço de pagamento, é extremamente folgada. Ou seja, o impacto das sanções sobre a Rússia foi muito pequeno, levando em conta do volume sem precedente de sanções que ocorreu dentro disso daí. Então, o cenário para nós começarmos, independente, eu não estou analisando aqui resultados do campo de batalha, nós estamos analisando a situação econômica. A situação econômica é que a Rússia, obviamente, vai sofrer das fortes retaliações, inclusive a impossibilidade de negociar o comércio, de fazer o seu comércio internacional em dólar, com a sua saída do SWIFT. O que é da SWIFT? O Sistema de Pagamento Internacional. E o fato também de um volume das suas reservas em dólar, um montante superior a 300 bilhões de dólares, ter sido congelado pelos Estados Unidos e pelos países europeus. Portanto, é uma perda também muito grande de reservas. Apesar de tudo isso, a Rússia se mostra extremamente poderosa. O que eu acho que é bom chamar atenção com referência a isso? Tem um grande especialista em guerra, que é o Mark Harrison, que escreveu um interessante artigo que saiu que foi publicado em 25 de março de 22, há um ano atrás, mais ou menos, mas ele é muito interessante quando ele chama a atenção o seguinte: em todas as guerras há uma fantasia por parte dos beligerantes que eles conseguirão, via medidas econômicas, enfraquecer muito o adversário. Ele diz que a experiência dos conflitos mostra que isso não é verdade. Então, ele diz o seguinte: a Inglaterra era altamente dependente da importação de alimentos, mas não passou fome nem no bloqueio napoleônico, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial, porque você tem uma capacidade muito grande de substituição. A mesma coisa aconteceu com referência à Alemanha, que não tinha petróleo. Mesmo quando ela ficou sem petróleo, ela conseguiu, por um tempo considerável, substituir com petróleo sintético. Então, o único ponto dele é o seguinte: olha, retaliação, medidas de natureza econômica podem até ferir o seu adversário, mas eles não vão ganhar a guerra por você. Só se ganha a guerra no campo de batalha. Então, por quê? Porque quando se estima uma perda por parte
do adversário, não se leva em conta que o adversário vai reagir substituindo aqueles produtos que ele não consegue obter por outros e, dentro disso, tentar sobreviver. Então, segundo Mark Harrison, o que determina, na verdade, a capacidade de resistência é o tamanho e a complexidade da economia. Bem, a economia russa é uma economia complexa, é uma economia com uma população muito educada, e independente das suas muitas fraquezas que elas têm, ela tem uma capacidade de adaptação razoável. Então, se nós olharmos sob o ponto de vista econômico, apesar de todas as consequências que vão levar ao aumento do preço de energia para a Europa, vão fragilizar a economia europeia, vão contribuir para crises, inclusive de natureza bancária, que esse não é o espaço da gente discutir aqui, mas que está acontecendo nos Estados Unidos recentemente, mostrando que a situação é muito mais complexa um ano depois. Ou seja, a tentativa de se conter ou, de alguma maneira, derrubar a Rússia apenas usando uma guerra, uma guerra dentro da Ucrânia sem a participação do Ocidente e apenas instrumentos econômicos, parece que até agora não está tendo os resultados esperados. É isso para iniciar, eu tinha muita coisa, mas a gente vai conversando aqui no decorrer do nosso papo. Valeu, Prado, obrigado por esse pontapé inicial na nossa discussão. Agora vamos seguir aqui para o nosso correspondente. Hein? Hoje foi o dia do Pradinho, com breves considerações. Ah, sim, as breves considerações do Pradinho. Não, breve considerações é um clássico desse programa. Sempre tem. Por falar em breve, né, breves considerações. É o nosso especialista em considerações breves. Né? Exatamente. Sucintas, sucintas. Grande Numa Mazati, nosso correspondente diretamente da França. E aí, Numa, um ano de guerra. Então, Bicalho, os camaradas, bom, tem muitos aspectos que podem ser considerados. Eu começaria com elementos que foram já citados pelo Luiz Carlos, que tem a ver justamente com o peso, né, das ajudas que foram consentidas à Ucrânia, tanto pelos Estados Unidos quanto por seus aliados. Tá? Interessante ver que a gente tem o total representa um pouco mais de 140 bilhões, né? São estimativas, como sublinhou o Luiz Carlos, fornecidas pelo Kiel Institute, né? Que justamente tem um tracker, um sistema de acompanhamento diário dessas ajudas, que tem várias formas, né? Tem a ajuda militar, na forma de material militar fornecido à Ucrânia, e aí avaliado ao seu preço de mercado, tem ajuda financeira, tá? E, nesse sentido, é interessante observar que a ajuda militar a composição da ajuda total, né, dada tanto pelos Estados Unidos quanto por seus aliados, ela é justamente muito diferente em função do perfil do país. Os Estados Unidos, do total de 73 bilhões de dólares, de euros, desculpe, que foram dados, assim, que são pelo menos prometidos, né, para a Ucrânia, tem mais da metade, na verdade, quase 60%, ou seja, 45 bilhões, que estão na forma de ajuda militar. Tá? Quanto isso, se a gente for olhar depois o resto da ajuda internacional, isso representa, a ajuda americana representa mais ou menos metade da ajuda total, né, prometida. E a outra metade, então, vai se distribuir entre as instituições europeias e países aliados dos Estados Unidos, seja países da Europa Central, Oriental e Ocidental, e também alguns países como Canadá, mas já num nível bem inferior. Tá?
E quando a gente olha, a gente vê que, por exemplo, no caso das instituições europeias, a quase totalidade dos 35 bilhões que eles vão dar, que eles vão prometer com ajuda à Ucrânia, está na forma de ajuda financeira, ou seja, pouco mais de 30 bilhões, tá? E, no caso dos outros países europeus, a gente chega também a uma proporção que vai variar de um país para outro, mas que é relativamente significativa, tá? Então, a gente vê que, na verdade, há um perfil de ajuda diferente entre Estados Unidos e países europeus. Os países europeus são mais, e as instituições europeias em particular, são mais propensos a fornecer ajuda financeira, simplesmente porque no campo militar, bom, eles não dispõem, obviamente, dos mesmos estoques, nem de armas, nem de equipamentos militares, nem de munições ou de consumáveis para o conflito. Tá? E aí é interessante, acho que, puxar essa questão um pouco mais longe e pensar como justamente se dão, em qual medida se dão essas consequências da guerra sobre o campo ocidental. Depois, imagino que ao longo do programa a gente vai olhar mais do lado oriental, já foi explorado um pouco pelo Luiz Carlos, no caso de um dos beligerantes, que é, obviamente, a Rússia, mas do lado ocidental é interessante observar que, na verdade, os Estados Unidos se beneficiam economicamente muito dessa guerra. E como a gente vai provavelmente explorar mais para frente, também geopoliticamente. Tá? Do ponto de vista econômico, se a gente for olhar, de fato, boa parte, bom, primeiro são os emissores da moeda internacional, representa, eles não têm limites assim grandes em termos de ajuda financeira, né? De outro lado, isso é muito importante, eles vão se beneficiar muito na parte produtiva, tá? Porque esse gasto militar, essa ajuda militar, ela vai justamente alimentar o setor militar industrial dos Estados Unidos. Ela vai alimentar diretamente através, simplesmente, dos armamentos fornecidos à Ucrânia, mas também ela vai ajudar através da facilidade muito maior de passar programas militares ambiciosos, de investimento em armamentos, em pesquisa nessa área militar, por conta justamente do contexto desse conflito. Tá? Então, tem esses dois aspectos. De outro lado, a gente observa também que, além dessa vantagem direta do ponto de vista do setor militar industrial e, em última instância, do ponto de vista tecnológico, porque isso alimenta o sistema de inovação americano em termos de créditos, não de crédito, de financiamentos do Estado Federal americano, você tem também um importante aspecto que tem a ver com a disputa geoeconômica, da qual a gente já falou amplamente nesse programa, ou seja, os Estados Unidos conseguiram juntar muito mais em volta do seu projeto de, vamos dizer, polarização da economia internacional, com eles representando o grande polo ocidental e, obviamente, a China representando o antagonista, dos países que até então estavam talvez menos alinhados. Eu estou pensando particularmente nos países da Europa Ocidental. Tá? Outro aspecto direto, que, bom, aí temos um especialista com bicário, que beneficia diretamente a economia americana, tem a ver, obviamente, com o setor energético. Tá? Os Estados Unidos se beneficiam nesse setor, tanto em termos de contratos de fornecimento de gás liquefiado, de GNL, quanto
em termos, obviamente, de fornecimento de tecnologia, de empresas de engenharia atuando nesse setor energético, que vão justamente alimentar esses novos mercados que são abertos pela necessária substituição dos fornecimentos russos, particularmente de gás, por fontes alternativas. Temos também um outro elemento que aí não aparece talvez diretamente agora, mas que está, vamos dizer, foi acelerado pela situação, particularmente do ponto de vista do mix energético na Europa, que é a economia verde, a chamada economia verde, particularmente o investimento em energias sustentáveis. A gente vê que pela situação, pela evolução da situação do mercado energético europeu, esses projetos têm recebido um apoio muito forte no último ano, e a gente viu uma explosão, pelo menos, do volume e, obviamente, do financiamento que isso necessita desses projetos. Tá? Então, a gente vê que, do ponto de vista americano, da economia americana, há uma série de vantagens oferecidas por essa guerra. Tá? Porque quando eu falei, o último elemento nesse sentido, quando eu falei do aumento dos programas, do valor dos programas de investimento militar, temos que pensar que os Estados Unidos estavam saindo de um período de 20 anos de guerra ao terror, guerra que não oferecia tantas oportunidades, porque era mais um trabalho de inteligência, de guerrilha, eventualmente, assim, realizado através de drones, equipamentos leves, mas não era uma guerra no sentido convencional do termo, muito propícia ao investimento pesado em grandes programas ambiciosos. Lá, pelo contrário, esse antagonismo, essa guerra russo-ucraniana e essa constituição de uma clara oposição militar, assim, não chega a ser frontal, mas cada vez que se aproxima disso, em relação pelo menos por enquanto, a Rússia, eventualmente, futuramente, a outros países associados, isso, sim, é muito bom para o setor militar industrial. Tá? Então, a gente está pensando, a gente está vendo, na verdade, uma reconfiguração da geopolítica mundial que, obviamente, leva a uma reconfiguração da geoeconomia mundial. Tá? E, nesse sentido, do ponto de vista produtivo, a gente começa a observar fenômenos de reinternalização nos países ocidentais de produções que até então tinham sido progressivamente relocalizadas para países emergentes e, particularmente, para os países asiáticos. Bom, isso é um movimento que não é somente devido à guerra. Tá? Obviamente, o que aconteceu durante a pandemia, e particularmente a falta de determinados insumos para a indústria farmacêutica, para a falta de determinados equipamentos médicos, demonstrou que essa enorme dependência dos países ocidentais em relação ao fornecimento dos países asiáticos, em particular da China, podia se demonstrar perigoso. Tá? Esse movimento foi acelerado, se mostrou também um caso com os chips. Tá? Lembrem-se que o início, na verdade, desse movimento de inflação, por exemplo, que a gente observa em determinados setores específicos, por exemplo, no caso do setor automobilístico, teve como, vamos dizer, como estopim a falta de chips. Chips cuja produção tinha passado a ser essencialmente realizada lá também em países asiáticos. Tá? E, particularmente, com um peso grande da China nesse mercado. E o que a gente observou foi, tanto nos países, alguns países europeus, pelo menos, esse é o caso da Alemanha, no caso da França, mas, particularmente, no caso dos Estados Unidos, a gente tem uma mobilização de recursos para reinternalizar essa produção considerada fundamental.
Tá? Uh, Poderíamos multiplicar os exemplos, né? A gente viu isso nas telecomunicações, como os Estados Unidos bloquearam a entrada na 5G da Huawei para justamente dar o tempo de conseguir ter as capacidades produtivas autóctonas para resistir, entre aspas, a essa dependência muito perigosa, né, do ponto de vista tecnológico. Então, poderíamos assistir pelo menos, uma volta de um certo grau de intervenção do Estado na economia, de planejamento, certo grau de, vamos dizer, de justamente mobilização de recursos e, portanto, um certo grau de centralidade do Estado. Tá? Ao menos no momento, esse Estado perdendo cada vez mais sua característica de Estado de bem-estar social. Vide o que tem acontecido em termos de recursos sociais, por exemplo, na Europa Ocidental, e também no Reino Unido. Bom, enfim, então, acho que tem muitos, entre outras, podemos citar essas consequências econômicas da guerra. Mas vou passar a palavra para os camaradas, né? Porque eu já falei muito. Não, valeu, valeu, Numa. E só reforçando uma questão que você colocou sobre a relevância, né, da segurança, no caso da energia, né, da segurança energética, da autonomia, da soberania, de que a independência energética conta, né, e não tem preço. Eu acho que claramente você vê isso no movimento de renacionalização da EDF, né, onde claramente a ideia de que a segurança energética importa, e isso, no caso francês, significa energia nuclear, né? E energia nuclear significa EDF, quer dizer, sem uma EDF plenamente estatal, não é possível ter o controle da produção de energia, né, no caso francês, e implementar uma agenda de futuro, né, uma agenda de longo prazo mais robusta para garantir a segurança energética. Então, os franceses estão no meio, né, desse processo de renacionalização da EDF. Isso mostra um desses impactos, né, como você colocou muito bem. Bastião, sua contribuição. Planejamento. Planejamento, exatamente, uma retomada pesada do planejamento. Bom, cara, eu vejo o ano de 2022 como um marco, né? Quer dizer, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia marca o final de uma era, né, que teve início ali em 1989, 1991, né, o mundo do pós-Guerra Fria, tá? Cujos movimentos, no sentido da multipolaridade, já vinham se anunciando, mas alguns desdobramentos, tá, dessa invasão da Ucrânia por parte da Rússia fazem com que eu entenda esse momento como efetivamente de ruptura. Mas suspeito que futuramente, né, os historiadores, né, tenderão também a, a, a fazer essa, digamos, essa classificação, né, essa cronologia. Mas isso a ver, né? Quer dizer, essa é uma primeira impressão, né? E falando sobre a ruptura, né, o que acontece? E aí eu vou pegar muito do que o Numa falou sobre a questão do lado do Ocidente, tá? Que opções começam, as cartas começam a estar na mesa, né? Quer dizer, as opções começam a ficar mais claras e a formação de blocos, né? Ainda que em alguns casos possa não ser tão óbvio. Então, um caso em que fica muito evidente um movimento de ruptura diz respeito à Europa, né? A Europa, em alguma medida, estava num meio do caminho, né? E aqui vamos chamar atenção principalmente para a Alemanha, né? De uma dependência militar, né, dos Estados Unidos, que já vem da Segunda Guerra Mundial, mas uma dependência energética crescente da Rússia, e vamos colocar um crescente também intercâmbio econômico com a China. E a opção, em particular aqui da Alemanha,
né, quando começa a guerra, é no sentido de praticamente de uma ruptura com a Rússia. Tá? É uma virada de chave muito violenta, que até o termo alemão Zeitenwende foi utilizado pelo chanceler Olaf Scholz. Tá? Isso não é negligenciável, tá? Tanto pelo lado, na verdade, da Europa, como também pelo lado do que isso impacta, em princípio, na Rússia. Tá? Se há essa dependência europeia, em particular alemã, da energia, se havia, né, no ano passado, a Alemanha, por outro lado, era o terceiro principal destino das exportações da Rússia. Tá? Então, a gente está falando aqui de relações econômicas que eram bastante relevantes. Tá? Então, com esse movimento, na verdade, já nesse ano de 2022, foi possível notar uma forte queda, por exemplo, das importações russas, né, de bens da Alemanha e da Alemanha em particular e da União Europeia em geral. Tá? E as importações por parte da Alemanha e da União Europeia dos russos ainda continuam alto, mas certamente é um período de transição, né, em que isso vai, a tendência é isso diminuir. Por outro lado, né, as relações comerciais da Rússia com a China, que já vinham se intensificando no período pré-2022, se intensificaram ainda mais no ano passado. Tá? Então, quer dizer, é um movimento da Europa se voltando, né, digamos assim, para o Ocidente, para a sua aliança com os Estados Unidos, com a OTAN, e também isso, então, não apenas militarmente, geopoliticamente, mas também economicamente, e a Rússia se voltando para o Oriente, né, e possivelmente pode pensar para os BRICS. E nessa opção europeia, né, de ruptura, tá, a questão da transição energética ganhou premência. Tá? Os europeus até fizeram movimentos muito rápidos, né, no sentido de substituição de fontes energéticas em relação às fontes russas nesse último ano. Foram beneficiados por um inverno que não foi tão rigoroso, tá? Então não tiveram uma crise mais acentuada. Agora, isso teve um impacto muito grande em relação a custos, né, custo de produção. A época de energia barata na Europa terminou, pelo menos no curto prazo. E isso coloca, quer dizer, a necessidade de apressar a transição energética. Tá? Agora, do ponto de vista da transição energética, é interessante que os seus aliados nos Estados Unidos são também competidores, né? Também como resposta ao que tem acontecido internacionalmente, a elevação da inflação, os Estados Unidos também estão num movimento forte de transição energética, de financiamento da transição verde. E tem até um caso agora específico de uma fábrica que a Volkswagen pode deslocá-la para a América do Norte, tá? E que está sendo alvo de disputa, né, entre europeus e norte-americanos. Tá? Então, eu chamaria atenção para 2022 como um ponto de ruptura que marca mais claramente, né, esse advento dessa fase de uma nova Guerra Fria, tá? Que cria a prerrogativa de aceleração da transição energética, e nesse mundo que vai também emergindo, algo que não fica tão claro quando a gente discute do ponto de vista da guerra, né, e dos seus desdobramentos, mas há também aqui uma transição importante, que é o peso crescente da inteligência artificial. Tá? Então, coloca aqui sobre os sistemas produtivos, né, a transição verde, juntamente com o peso crescente da inteligência artificial, colocam desafios muito sérios do ponto de vista do mundo do trabalho e que tipo de sistema econômico a gente pode esperar, né, para as próximas décadas. Valeu, Bastian. Obrigado pela sua essa primeira rodada, né? E agora, Costa Pinto, fechando, fechando a escola, fechando o desfile. Vamos lá.
Os colegas já trouxeram bastantes questões do Prado fazendo um panorama do que foi a guerra, trazendo os efeitos, os impactos, o Baixa trazendo uma dimensão depois dessa guerra, o que é que significa em termos de uma profunda mudança geopolítica. Eu vou me concentrar aqui fazendo o balanço de um ano, olhando sobretudo os efeitos na questão inflacionária e reforçando um pouco da questão focando principalmente na questão energética e na questão de alimentos. Se a gente olha o dado da OCDE da inflação de janeiro acumulado em 12 meses, foi 9,3%. Ainda inflação alta, mas em queda. Se a gente olha também a trajetória da inflação norte-americana, no acumulado de janeiro, 12 meses, 6,41%. Já chegou até 8%. Então, sim, tem vamos dizer assim, uma desaceleração da inflação acumulada dos últimos 12 meses, nos 4 meses anteriores, ali janeiro desse ano, dezembro do ano passado, novembro, tá? Mas ainda você permanece com nível inflacionário alto, né? Em parte, o componente energia caiu, mas permanece alto, porque o preço do petróleo está girando agora em torno de $80 o barril, 82, e chegou a 100, tá? Mas as projeções para frente não conta de uma queda no preço do petróleo nesse nível, porque tem uma demanda chinesa que volta a recuperar. Então, a questão energética não vejo como muito. O que acontece? Não vai ser mais uma pressão inflacionária, mas também não vai ter um efeito deflacionário desse processo. Alimentos têm uma desaceleração. Por que eu estou chamando a atenção disso? Né? Porque, como já foi dito, inclusive, anteriormente, a Rússia conseguiu se livrar, sobretudo, do bloqueio no caso da exportação de petróleo, com a busca do terceiro mercado, né? Que é o caso da Asiático e, sobretudo, da Índia. Né? Então, é um cenário que permitiu a saída, vamos dizer assim, como o Prado bem alertou, caminhos de reação à guerra econômica aberta, sobretudo dos Estados Unidos, da Europa, e você construiu mecanismos para relativamente reduzir. Olha que a exportação de gás e a exportação de petróleo para a Europa caiu a níveis baixíssimos, no caso russo, tá? Inclusive, nesse momento, eu estava olhando o relatório da Agência Internacional de Energia, nesses 2 trimestres, a oferta de petróleo tem sido até mais alta do que a demanda por enquanto. Até tem uma projeção de que a demanda vai acelerar com a questão chinesa, com a aceleração da demanda chinesa. Mas nesse momento, então a ideia é que o preço vai ficar em um patamar relativamente alto. E qual é a questão que se coloca em termos de pensar política econômica nesse país e a gestão dos bancos centrais, tá? Como todos esses bancos centrais operam com uma lógica conservadora na gestão de política monetária, subiu a inflação, aumenta a taxa de juros. Subiu a inflação, aumenta a taxa de juros. Independente se a inflação é de oferta ou de demanda. Então, isso, em certa medida, as reações da guerra econômica e as contra-reações russas, né, que permitiram ela ficar de pé, mas, ao mesmo tempo, empurrou e jogou um problema inflacionário para os países ocidentais desenvolvidos. E começou, até que eu estava vendo um documento que saiu recentemente do Banco Mundial, começou, sobretudo olhando textos escritos por ex-presidentes de bancos centrais de economias relevantes, começou novamente uma discussão sobre a necessidade de cumprir as metas de inflação. Ou seja, um cenário que tende a empurrar nesse manejo, né, as economias norte-americanas e europeias para um crescimento baixo, aumentando as tensões internas. É como se o troco do impacto da guerra nos Estados Unidos e da Europa provocou o quê? Inflação alta, política econômica com taxa de juros elevada, que não necessariamente contém inflação no efeito desejado, mas gera uma desaceleração econômica. Então, aumenta as tensões sociais pelo baixo crescimento, né?
e pela questão inflacionária com a redução de renda real dos trabalhadores. Tanto é que também surgiu, quando tem inflação, surge logo a discussão se o efeito salarial poderia estar gerando uma espiral inflacionária, e todos os indicadores mostram que não. Na verdade, na saída o ano passado, boa parte dos países da OCDE, dos países desenvolvidos, o salário real caiu por causa do crescimento da inflação. E os aumentos nominais têm sido abaixo da inflação. Então, eu estou querendo chamar a atenção que dinâmica aqui do impacto econômico, que eu acho que, comentando, complementando o que os colegas já falaram, um ano de guerra, né, se por um lado o discurso russo achava que ia ganhar a guerra na primeira, na segunda semana, né? E, por outro lado, o discurso ocidental achou que o boicote econômico ia gerar um caos econômico na Rússia, e isso ia gerar a destituição do Putin. Nem um lado e nem o outro aconteceu como esperado desses atores nesse processo. O que gerou, na verdade, é um cenário, né, de inflação de alimentos e de energia, que ainda permanece, mas tende a desacelerar, tá? Mas a reação da política monetária dos bancos centrais dos países desenvolvidos tem gerado uma piora nas condições do crescimento e do emprego numa economia norte-americana e europeia que já estava cambaleando por causa da pandemia, né? Que já estava cambaleando por causa da pandemia, além de um fenômeno que eu acho que é importante, mas que não é o foco aqui, a gente já falou em outros momentos, a tendência de uma inflação um pouco mais alta também tem a ver com o movimento de deglobalização, como o Numa falou, de um retorno das cadeias locais de produção. Isso necessariamente vai aumentar os custos de produção e vai aumentar o preço de algumas manufaturas. Então, assim, observe que o efeito, o impacto, um ano depois da guerra, menos do que se esperava, tanto de lado como do outro, mas no plano econômico, você tem efeitos inflacionários e a saída foi a saída clássica de mais juros, que desacelera a economia, que geram tensões internas, né? Que seja por perda salarial dos trabalhadores dos setores dominados, dos trabalhadores na Europa e nos Estados Unidos, e aumenta a tensão política interna nesse contexto de resolver o problema inflacionário com mais juros e com crescimento baixo. É isso, Ricardo. Valeu, Dudu. Prado e depois Baixa. Pegando aí o gancho a partir do... Eu acho que pegou um ponto fundamental. Guerras, a gente sabe como começa, nunca como termina. Quer dizer, nunca é aquilo em que os participantes acham. Os participantes, em geral, são otimistas com referência ao seu resultado. A Primeira Guerra Mundial é um grande exemplo, né? As propagandas que convocavam pessoas para a guerra esperavam que no Natal, a guerra começa em agosto de 2014, que no Natal de 2014 a guerra terminaria. A campanha inglesa era nesse sentido, a alemã também, e a guerra demorou até 1918. Todas as guerras são mais complicadas e mais difíceis do que parece. Eu concordo também, pegando aqui o ponto baixo, de que, e o Numa pegou isso, que a guerra beneficia muito os Estados Unidos, mas a situação da Europa é uma situação difícil dentro desse contexto. Eu peguei os dados da Alemanha, até agora não há nenhuma indicação em que houve uma queda da produção industrial alemã. Pelo contrário, ela está resistindo bem a esse cenário. Mas a Alemanha, por exemplo, está comprometendo um volume de recursos para manter o custo de energia muito elevado. Ela acabou de estabelecer um teto para o custo de energia, para o preço da energia, até abril de 2024, ou seja, começando em março agora de 2023 até abril de 2024. E ela alocou para isso 200 bilhões de euros de recursos, né? Só para a população, as pessoas que estão nos ouvindo no Brasil entenderem o que significa, em reais, seria mais do que 1,2 trilhões de reais. É um volume de recursos muito grande, mesmo para um país
poderoso como a Alemanha. Então, ela está sustentando a indústria, mas, como o Numa falou, com forte intervenção estatal. Isso tem determinadas implicações. Além disso, pela primeira vez em 100 anos, a Alemanha teve uma inflação no último ano maior do que o Brasil, por exemplo. A inflação na Alemanha prevista agora, 2022 foi 8,7, eu não sei se fechou exatamente assim, mas 2023, 6,3 é a previsão. Veja a ironia, a inflação no final de período na Rússia, pelos cálculos do Fundo Monetário Internacional, foi de 4%. Ou seja, apesar do conflito, que se esperava uma grande pressão econômica sobre a Rússia, ela conseguiu razoavelmente segurar isso. Então, tudo indica que o peso sobre a Europa Ocidental, do custo do conflito, está sendo muito maior do que se esperava, e o resultado, sob o ponto de vista da guerra, para o inimigo, no caso para a Rússia e seus aliados, até agora parece ser menor do que esperado. Outros dados que são importantes. Tem um instituto de pesquisa na Rússia, que é o Levada Center, que é considerado independente por todo mundo, então são pesquisas muito confiáveis. Eu dei uma olhada nos números que eles dão. Agora, em janeiro de 2023, tem os dados de aprovação do Putin. Dá 82% da população russa, segundo o levantamento Levada Center, apoia o Putin. Sendo que 77% da população apoia a guerra, ou seja, 48% apoia incondicionalmente e 29% apoia incondicionalmente. E apenas 17% da população rejeita o conflito. Então, de alguma maneira, aparentemente, o governo conseguiu obter o apoio maciço da população para isso. Curioso é que quem apoia mais a guerra são os mais velhos, 86% dos maiores de 55 anos. E é óbvio que quem apoia menos a guerra são aqueles que podem lutar nele. 57% dos mais jovens apenas apoia a guerra. É a menor taxa de apoio à guerra dentro disso daí. Outra coisa interessante é que o apoio ao governo, não ao presidente, mas ao governo, é muito grande também. 69% da população apoia o governo. E 68% diz que o país está na direção certa. Agora, o que mostra que essa guerra será muito complicada, embora você tenha um amplo apoio para a negociação na Rússia, 84% da população não aceita devolver a Zaporizhzhia e Kherson. E o mesmo número também não aceita devolver a Donetsk e Lugansk. Ou seja, aparentemente, eles querem negociação, mas a massa da população seria muito difícil do governo entregar aquilo que já foi conquistado na guerra até agora. Então, o cenário não é um cenário fácil de apoio ao governo. Outra coisa que é muito impressionante, a Ucrânia, que tinha uma visão positiva da população antes da guerra, hoje tem um grau de rejeição dos russos equivalente a Estados Unidos ou a União Europeia, que era visto com uma visão muito negativa por parte da população russa. Ou seja, se nós olharmos a opinião pública russa, a negociação de paz vai ser muito difícil, porque se o governo fizer concessões importantes, ele vai ter reação da população e, embora deseje uma negociação, não deseja fazer negociações em termos de negociação. Então, o cenário econômico que decorre da guerra, tudo indica que vai continuar por um tempo razoável,
né, até pelo menos algum cenário de vitória militar concreta apareça para alguma das partes. Baixa e depois Numa. Está sem som baixo. Queria falar um pouquinho sobre a questão da inflação que o Dudu levantou, né, que o papo agora nesse começo de ano, nos últimos meses, tem ido na seguinte direção, né, de falar, por exemplo, que, em particular no caso europeu, que a inflação começou a ceder, mas o chamado núcleo inflacionário continua elevado. O núcleo inflacionário é uma medida da inflação que exclui os preços mais voláteis, que estaria excluindo justamente os preços, o custo de energia, né, o preço de energia e de alimentos. Tá? Então, a ideia é que, na verdade, está tendo uma folga, em particular do ponto de vista do preço da energia, mas que esse choque inicial estaria se propagando para outros setores da economia. E aí, em particular, a preocupação dos economistas, dos banqueiros centrais, economistas ortodoxos em geral, é de sustar do impacto inflacionário está agora se traduzindo em aumentos salariais mais elevados. Tá? A evidência de 2022 não foi nesse sentido, tá? Mas a evidência de mais curto prazo aponta por reivindicações mais, digamos assim, intensas por parte dos sindicatos. Tá? Na Alemanha, onde os sindicatos tradicionalmente são, digamos, mais dóceis, né? Não são tão, não reivindicam de uma maneira tão agressiva. Por exemplo, agora, nessa semana, tá, o setor, os Correios, tá, sob ameaça de uma greve, os trabalhadores do setor de Correios, são 160 mil trabalhadores, conseguiram um aumento calculado de equivalente a 11,5%, tá? Acima de 2 dígitos. Tá? E a tendência é outros setores fazerem reivindicações dessa natureza. Tá? Então, aí coloca para a turma que é muito preocupada com a inflação, e aí a gente abre para uma outra discussão, que é por que seria tão importante ter níveis de inflação muito baixos? Né? Por que buscar com todas as forças uma taxa de inflação de 2%? Tá? Isso é muito curioso, tá? 2% ao ano. Tá? É muito curioso que o argumento que, em geral, é utilizado é que a inflação ela é muito ruim para os mais pobres, para os trabalhadores. Tá? Só que isso é relativo, isso não é uma certeza. Tudo depende justamente da dinâmica dos salários. Tá? Se os salários crescerem, aumentarem mais do que a inflação, isso não vai ser negativo para os trabalhadores. E aí, quer dizer, sob o argumento de algo que é muito ruim para os trabalhadores, são adotadas políticas que elas sim prejudicam os trabalhadores. Tá? Políticas recessivas, né, que levam ao desemprego, tá? E com isso diminuem o poder de barganha dos sindicatos. E o pior é que abertamente esse é o objetivo mesmo. Tá? A ideia toda, né, já se fala que, enfim, por exemplo, o Banco Central Europeu tem que continuar e vai ter que prolongar a sua política de elevação das taxas de juros, é exatamente para desaquecer o mercado de trabalho e retirar esse poder de barganha dos trabalhadores. Tá? Então, na verdade, aqui a gente tem um elemento importante, tá? Distributivo, né? E redistributivo, que é, no fundo, do que se trata a inflação, né? De quem vai pagar a conta, quem vai ter o prejuízo, tá? Quem vai ter a redução do seu poder aquisitivo nesse processo. Tá? Ainda mais quando se trata de um choque inicial, que é um choque externo. Tá? Um choque, aqui claramente no caso da Europa, né? Em particular no caso da Europa, um choque energético. Tá? No caso dos Estados Unidos, isso é menos claro, porque a elevação da inflação, elevação mais acentuada, começou em 2021, antes da invasão da elevação do índice de preços ao consumidor.
Então, quer dizer, a elevação, o crescimento mais relevante do índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos se iniciou antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Mas esses são temas de política econômica que estão aqui no bojo da discussão, e essas políticas, né, quer dizer, recessivas, tendem a criar, na verdade, um cenário de estagflação em alguns países, com consequências sociais e, dali, políticas não desprezíveis. Só fazer uma pergunta por Baixa. Baixa, o desemprego parece muito baixo nos Estados Unidos agora, mas isso não está acontecendo na Europa, inclusive por causa dos refugiados ucranianos, principalmente nos países mais próximos. Então, aparentemente, o argumento de pressão via movimento de trabalhadores parece mais crível no caso americano que no caso europeu. Você vê essa diferença? Não, começam a demandas, por exemplo, esse fato de o sindicato do pessoal dos Correios conseguir um aumento de 2 dígitos é algo que chama atenção. Tá? Há movimentos também, a Europa também é ampla, isso na Alemanha. Né? No leste europeu, há movimentos também relevantes no sentido de obtenção de aumentos para casa de 2 dígitos. Tá? Agora, eu não cheguei a olhar os dados de desemprego comparativamente na Europa, pegar os dados mesmo. O que eu li de relatórios é que os níveis de desemprego estariam baixos. Tá? Mas aí, para dar uma visão mais, como é que eu posso dizer, para cravar alguma coisa, eu teria realmente que estar aqui com a série, né? Tá com os dados especificamente de desemprego, taxas de desemprego. Os relatórios sugerem taxas de desemprego que não estão altas na Europa, mas aí teria que olhar com mais detalhe, né, para conseguir falar algo de maneira mais concreta. Numa, Talvez o Numa tenha olhado esses dados. Bom, não vou entrar tanto nessa discussão de inflação, acho que a gente voltará a essas questões em outros programas, e já foi bastante explorado, né, pelo Eduardo em particular, né, que é o nosso grande especialista no assunto. Então, mas o que a gente pode dizer, de fato, bom, tem situações muito diferentes, entre Europa e Estados Unidos, como foi sublinhado pelo Eduardo, a inflação nos Estados Unidos tem começado em decorrência de elementos ligados à situação da pandemia, tá? Então já isso tira, pelo menos o estopim não foi a guerra na Ucrânia, tá? No caso da Europa, de fato, aí há uma certa congruência temporal entre o despertar da guerra e os elementos e a explosão, enfim, a explosão, talvez não exageramos, seja um pouco exagerado, mas um aumento significativo das taxas de inflação, aí lá está um pouco menos claro, mas realmente tem um choque de inflação de custo, né, que é apresentado. A ligação com o mercado de trabalho, aí, e particularmente as demandas de reposição salarial, né, e já é um assunto muito mais complicado, tá? Porque, como foi sublinhado pelo Eduardo, a gente tem situações que vão ser diferentes de um país para outro. Tá? Claramente, nos Estados Unidos, por exemplo, não teve, pode ter tido algum tipo de reposição salarial para determinadas funções, né? Houve isso, pelo menos, no ano passado, em alguns, retrasado, né, também, para empregos menos qualificados, mas isso não abrangeu todo o mercado de trabalho, a tal ponto que, bom, você tem uma queda dos salários em termos reais. Tá? E o mesmo, na verdade, do ponto de vista agregado, vai ser observado pelos dados que a gente tem, né, por enquanto, no ano passado. Tá? Aí que, como foi colocado pelo Eduardo com um exemplo alemão, a gente pode ter elementos de negociação e características do mercado de trabalho que vão ser diferentes de um país para outro. Em particular, características do poder de barganha dos trabalhadores em relação
os capitalistas, enfim, em relação ao sistema empresarial ou também, né, ao Estado, né, quando se trata de funcionários públicos. Tá? O que a gente observa é que, por exemplo, nas negociações com os funcionários públicos, pelo menos no caso da Itália, da Espanha, da França, as revalorizações conseguidas se encontram abaixo da taxa de inflação. Então, a gente tem, por enquanto, desse ponto de vista, ganhos salariais que, na verdade, bom, só existem em termos nominais, não em termos reais. A gente tem uma queda dos salários reais. Tá? No caso da Alemanha, um caso interessante, depois tem que ver, é algo que está acontecendo. Tá? Então, a gente não sabe, por enquanto é difícil dizer, mas, como colocou o Eduardo, se você tem uma empresa do porte dos Correios, porque emprega muita gente, então tem peso vamos dizer, no clima e na estrutura, né, de negociação social que consegue esse tipo de ganho expressivo, isso pode ter, de fato, um efeito sobre outras empresas e outros setores. Isso é um clássico dos fenômenos inflacionários, da inflação de conflito, particularmente, obviamente, no período da Idade de Ouro do capitalismo. Se um setor consegue, se uma empresa muito significativa, se os trabalhadores de uma empresa muito significativa em termos de peso, em termos de números de trabalhadores empregados, conseguem uma negociação muito mais favorável do que o resto da economia, o resto dos trabalhadores, bom, isso vai levar a demandas importantes por parte dos trabalhadores. Então, o que não está muito claro, esse fenômeno vai se limitar à Alemanha, porque tem demandas em outros países, mas a gente vê que tem um clima social que não está necessariamente muito favorável a isso. Eu posso falar por exemplo, no caso francês, onde bom, os ganhos salariais têm sido muito abaixo do que demandado pelos sindicatos. O grau de sindicalização na França, mesmo se caiu muito, ainda permanece maior do que muitos países da Europa Ocidental. Tá? A gente vê esse tipo de demanda, esse tipo de conflitos também no Reino Unido, outro caso que conhece bem o Eduardo. Então, é muito difícil. Eu vou dizer qual vai ser o desfecho. O que podemos dizer, como foi já colocado pelo Eduardo, é que certamente estamos entrando num período de turbulência no mercado de trabalho dos países europeus. Bom, no caso dos países da Europa Central e Oriental, os impactos inflacionários foram ainda maiores do que nos países da Europa Ocidental. No caso americano, não está muito claro exatamente, assim, desse ponto de vista, mas a gente vê que tem demandas aí, como elas vão ser, assim, como esse conflito vai se traduzir, não está muito claro. O elemento de enquadramento, assim, que vai ser assim, as ferramentas de enquadramento dessas demandas sociais, lá também não são, vamos dizer, tão claramente estabelecido, porque tem muito debate, até inclusive entre os preceptores das políticas monetárias, políticas econômicas, em relação a isso. Tá? Mas, bom, certamente temos essas características, essa conflituosidade que aumentou. Tá? Mas uma observação que eu queria acrescentar a essa tem a ver justamente com a questão da guerra, que na verdade ofusca talvez um pouco um elemento que a gente já sublinhou em muitos outros programas, que, em última instância, a guerra, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela, a meu ver, demonstra mais o fato que a Rússia não é mais, assim, não é
um ator tão importante do ponto de vista, em particular, econômico, do que outra coisa. Tá? Porque, em última instância, mesmo se essa guerra serviu os propósitos, né, da economia americana, como a gente indicou anteriormente, ela mostra também que o conflito que importa, o conflito econômico que importa, é esse conflito entre o polo liderado pelos Estados Unidos e o polo chinês. Tá? E a gente vê que, nitidamente, esse é um elemento muito claro, na política americana. Tá? Inclusive, assim, toda a dificuldade que tem tido crescentemente o Biden vai ser em relação a parte da opinião pública, em particular os eleitores republicanos, para convencer da necessidade de continuar esse conflito e, particularmente, de continuar a ajuda maciça, reservada, enfim, dada à Ucrânia, porque a gente vê que, bom, em, como se diz, em pesquisas de opiniões realizadas nos Estados Unidos, a gente vê um apoio muito diferenciado entre eleitores republicanos e eleitores democratas em relação à guerra. Há claramente um apoio muito menor por parte dos eleitores republicanos, né? E, justamente, toda a questão que se coloca é como convencer essa parcela crescente da população que está cada vez mais, vamos dizer, avessa à guerra, assim, a intervenção, pelo menos americana, em termos de ajuda militar, em termos de ajuda financeira, que isso se inseriria num grande contexto da disputa geopolítica geoeconômica entre Estados Unidos e China. Tá? Então, isso é uma questão que se coloca, isso é uma questão que vai se colocar cada vez mais, porque, obviamente, mesmo assim, tanto os republicanos quanto os democratas, enquanto partido, enquanto instituições, têm um vínculo muito forte com o setor militar industrial, e o setor energético, que tem se beneficiado muito da guerra. O problema é que a base popular, pelo menos no caso republicano, está muito menos fechada com essa ideia. Tá? Então, isso pode se tornar também uma questão de política interna, no caso dos Estados Unidos, porque alguém como o Trump poderia muito bem apostar nessa ficha, né, de um conflito que seria muito prejudicável para os Estados Unidos, para justamente se recolocar, enfim, e disputar a corrida das primárias do Partido Republicano. Tá? E, para encerrar, se a gente for olhar do lado europeu, a gente vê que lá o apoio popular caiu drasticamente. Tá? Inclusive, se a gente for olhar no caso da França, da Alemanha, o Reino Unido é muito baixo, porque estima-se na população, e aí há uma clara diferença entre a posição vamos dizer, dos dirigentes, de um lado, e a maior parte da população do outro, que as consequências econômicas da guerra, e em particular, como foi observado pelos camaradas, o Eduardo em particular, especial, a questão da inflação tem impactado muito negativamente ao custo de vida, assim, o padrão de vida da população. Tá? Então, esse divórcio entre a base popular e a representação política é mais um sinal, justamente, de vamos dizer, uma representatividade, pelo menos de determinadas assim, setores da sociedade que caiu drasticamente. Tá? E a gente vê nisso também esse fecho dos dirigentes europeus com as opções americanas, vem muito justamente da pressão geopolítica diretamente exercida pelos Estados Unidos. Então, lá temos mais um elemento de desestabilização eventual da política interna, inclusive, bom, do sistema, vamos dizer, do sistema não somente político, mas até do sistema econômico,
E isso, obviamente, alimenta um descontentamento social, tá? E pode ter consequências assim, bastante grandes rapidamente, se juntando, obviamente, a outros tipos de descontentamentos. Bom, no caso da França, por exemplo, em relação à reforma da Previdência, mas não só, tá? Então, temos realmente uma conflituosidade muito grande, e, de novo, essa dificuldade na questão da representação e na questão assim, da definição de políticas que parecem ser desfavoráveis a uma significativa parte da população. Dudu e depois o Prado, e a gente encaminha para o final, que já tem, já estamos no adiantado na hora. Então, Dudu e Prado, sejam Eu vou ser, sucintos. eu vou ser super rapidinho, porque o Prado perguntou dos dados de emprego, o Numa também comentou embaixo, eu dei uma olhada aqui. Então, na série da OCDE, você tem a taxa de desemprego e desocupação está em 4,9 na média dos países, é a mais baixa da série histórica desde 2001, tá? No caso da Alemanha, está com taxa de desemprego de 3%. Então, até a própria Grécia, que teve todos os problemas, está numa taxa, caiu de 14 nos últimos tempos para 10. Então, aqui acho que o número chamou atenção de um ponto importante, mas eu queria ressaltar para a gente pensar aqui, não tenho Mas muita vai na certeza disso. direção dos relatórios que eu tinha lido, era essa Isso. sinalização. Né? O que é que acontece? Se a gente olhar tudo que a gente debateu vamos dizer assim, na série do ano passado, ou seja, na série não, Na temporada do ano na passado. temporada do ano passado, a gente falou o quê? As políticas de demanda efetiva, de injeção de dinheiro e de recursos, vai gerar uma certa recuperação econômica. A política de saída da pandemia, o retorno do fechamento e as políticas foram geradas em termos de voltados para a questão social. Então, assim, o que é que dá para observar? Sim, teve uma redução do desemprego, mas como não alertou muito bem, todo esse desemprego foi reduzido, mas o salário real nesses países, em média, caiu por causa da inflação. Aqui é uma coisa para a gente pensar, que eu também não tenho certeza, que eu vou levantar uma bola, mas não vou fechar, não, que é o seguinte: o quanto, com esse mercado de trabalho, em certa medida, mais aquecido, com desemprego mais baixo, mas com o salário real caindo, o quanto não pode começar para frente uma pressão maior desses trabalhadores solicitando ganhos do salário real. Essa é uma possibilidade Dudu, mas diga é mais. isso que eles têm medo exatamente que aconteça. É exatamente isso que os banqueiros centrais querem impedir. E aí por isso que eles vão provavelmente aumentar a taxa de juros. Só que aí a Eles complicação. querem desaquecer a economia para que isso não aconteça. Só que aí aumenta as tensões internas. Mas eu queria só reforçar isso, porque acho que queria chamar a atenção disso, porque esse, na verdade, acho que o elemento central que a gente vai discutir basicamente ao longo dessa nova temporada. Que é esse conflito distributivo aí, associado à questão da política monetária, da questão inflacionária e de uma redução do desemprego, mas como é que esse pessoal, esses banqueiros centrais, talvez parem esse movimento. Mas aí vai empurrar a economia para uma degringolar de baixo crescimento, no contexto ainda que a gente não sabe dos efeitos bancários da crise, que a gente vai analisar mais para frente no próximo episódio da temporada. Já estou dando Pradinho, spoiler, pessoal. vai lá, Deixa eu pegar Pradinho, aqui fecha. pelo ponto do Numa, que eu acho que ele levantou, é muito importante, que, na verdade, o principal confronto econômico não é com a Rússia, que, obviamente, sob esse ponto de vista, está fora do jogo, é entre Estados Unidos e China. Eu acho que esse ponto que o Numa apontou é fundamental para nós entendermos o cenário atual. O que eu acho interessante, nesse caso do conflito na Ucrânia, é que o pesado movimento de sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos e pela Europa contra a Rússia, que é muito mais frágil, como nós já colocamos aqui, do que a China, mostrou-se
pouco efetiva com referência à Rússia e gerou problemas grandes com referência à Europa, mais do que os Estados Unidos, mas também os Estados Unidos reforçando a pressão inflacionária. Saiu um dado agora que, pelo 7º ano consecutivo, o principal parceiro comercial da Alemanha continua sendo a China. Ou seja, o comércio internacional da China não foi nada prejudicado pela guerra da Ucrânia. Ora, com a participação da China no comércio internacional, com um vínculo com a Europa, imagine o tamanho da crise que seria se sanções econômicas com referência à China crescerem como parece sugerir a política interna americana. Ou seja, o que nós estamos vendo agora dessa guerra econômica pode ser muito pequena perto do potencial de desorganização que pode ter um aumento do confronto, um aumento da guerra econômica Estados Unidos versus China. Esse só é o ponto que é inevitável tirar de conclusão a partir desses comentários do Nuno. Mais um spoiler para um programa novo É da um outro temporada. programa. É um outro programa. Essa temporada está cheio de pontos importantes. Só um Vamos. roteiro. Pois vai ser agora tem que botar o pessoal para trabalhar, para a gente fazer esses programas. vai ser uma temporada animada essa. Bom, É. senhores, a gente já está aqui bastante adiantado, né, em termos de hora, e eu vou encaminhar aqui, cabendo ao âncora, né, sempre ao âncora. Não, o papo está ótimo, está bastante legal. Essa discussão hoje foi bem legal, gostei bastante, foi bem interessante. Mas a gente tem que dar um ponto aqui, né? Porque se a gente deixar esse pessoal conversando aqui, vai 2, 3, 4 horas, né? Aí vira um podcast chamado Xadrez Verbal, né? Que o pessoal fala sobre relações internacionais e que dura 3 horas, 4 horas. A gente não tem fôlego para isso, né? Pradinho, a gente está mais velhinho, não tem mais devagar. Pois é, pois é. Exato. Fôlego até tem, Ricardo. Fôlego até tem, mas vamos com calma. Eu não Pra sei se nosso conversar e público tem falar. fôlego para ouvir esse tempo todo. Não E sei. nós passamos da meia-noite, né? Já é quinta-feira. Já é quinta-feira, dia 16 de março, né? É isso aí. Bom, senhores, eu vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais, né? Em torno do que, na verdade, o que foi esse um ano de guerra no front econômico, né? Em termos econômicos, o que significou esse um ano de guerra? Esse um ano de guerra, né? Pradinho, vou começar com você. Como você começou, vou começar essa última rodada contigo também. Não, sem problema. Acho que eu vou ser muito breve para valer, porque o que aconteceu nesse período de um ano foi que todas as previsões desse conflito foram equivocadas, como o Dudu levantou. Quer dizer, a ideia de uma vitória rápida da Rússia não se confirmou. A reação dos Estados Unidos e dos países da OTAN de fazer um conjunto de sanções extremamente poderosas que, na visão deles, iria abalar a Rússia e possivelmente até mesmo derrubar o governo, também não funcionou. Mas as consequências do conflito ultrapassaram muito a esfera de um conflito localizado, porque nós estamos falando da Europa Oriental, um conflito entre Rússia e Ucrânia, dois países que têm relações durante muito tempo. A Rússia foi parte da União Soviética, do Império Russo durante muito tempo, mas dado o fato de que, na verdade, pelos números, como os números mostram aqui, a Ucrânia não teria a menor condição de sustentar esse conflito, não fora esse volume sem precedentes feito pelo Ocidente em geral para o país. Então, isso realmente se transformou num conflito de consequências globais. E esse conflito tomou essa direção porque, na verdade, ele sinaliza um conflito muito mais amplo entre um bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos e um outro bloco liderado pela China. Só que esse conflito teria
nuances, consequências e profundidade muito maior, ou muito maiores do que as desse conflito que nós estamos vivendo agora. Portanto, o que nós temos que fazer é olhar com cuidado, aprender com as consequências desse conflito de alguma maneira, tentar antever quais serão os próximos passos das grandes potências nesse mundo difícil que nós estamos vivendo. Bicalho está no mudo. Valeu, Prado. Muito obrigado. E, Baixazinho, suas considerações finais. Considerações finais, né? Algumas são 3 observações. Né? China, né, observa as sanções que estão sendo impostas à Rússia, na verdade, como um balão de ensaio, né, do que vai ser feito com ela, do que, digamos, o Ocidente vai tentar fazer com ela futuramente. Né? E ela começa a se movimentar no sentido de, enfim, se preparar para isso, né? Se preparar para esse contexto e ser capaz de responder, né? Agora com, digamos, uma disputa que se torna muito mais aberta, né? E blocos, e essa constituição de blocos que é cada vez mais óbvia. Tá? Inflação, uma consequência importante do conflito, agora que terá desdobramentos relevantes do ponto de vista, em alguns países, do ponto de vista do conflito distributivo, da gestão da política econômica, né, com consequências também políticas. Agora, lembrando que a inflação não é um fenômeno mundial. Se vocês virem como é que está a inflação no Japão, na Coreia do Sul, nos países asiáticos, tá? Não é a mesma coisa. Quer dizer, esse é um problema do Ocidente. Tá? Então, novamente, algo a se observar, né, nesse contexto atual. Isso não é um problema, a inflação não é um problema que está atingindo os países da Ásia, ou pelo menos, né, quer dizer, onde está eventualmente atingindo não é na mesma dimensão. E aí, no contexto dos blocos, voltar ao velho ponto do Brasil, né, nosso país, principal destino das exportações, China, segundo principal de destino das exportações, Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil, né, o que ele tem a ganhar num mundo de potências mais assertivas, de conflito mais aberto, o máximo que ele conseguir se manter neutro, negociando com os dois lados e retirando vantagens, né, as vantagens possíveis dos dois lados, tá? Algo também ponto sobre o qual nós temos discutido bastante e insistido. Valeu, Baixanzinho. Numa, suas considerações finais. Bom, vamos ser breves, né, também. Acho que a gente tentou nesse programa explorar as múltiplas consequências, né, que podemos atribuir direta ou indiretamente ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Na verdade, assim, o que a gente está vendo é, através desse conflito, mais uma etapa de uma escalada dessa disputa entre Estados Unidos e China. Tá? O Eduardo, o Luiz Carlos, assim, os dois Eduardos e o Luiz Carlos já falaram de mudança de época. O Eduardo Baixa foi até assertivo, ao dizer que estávamos entrando numa nova era. Parece que está acontecendo isso, tá? Que realmente, assim, já há mais de uma década essa dominação geopolítica, econômica, sem, vamos dizer, contestação dos Estados Unidos, está justamente cada vez mais assim, chegando ao seu fim. Tá? A contestação geopolítica, a contestação econômica, a contestação produtiva, a contestação tecnológica está justamente assim, se fincando.
E se a gente for olhar também, bom, não era exatamente o objetivo desse programa, mas a gente acabou bastante falando também de dimensões internas, né? Particularmente através do fenômeno inflacionário, mas em múltiplos programas anteriores também sobre determinados países, determinadas regiões do mundo, falamos também de conflitos internos que se davam no espaço político, refletindo conflitos distributivos, refletindo conflitos sociais. A gente vê que a conflituosidade interna, pelo menos do lado dos países ocidentais e também de uma parte da periferia, tem aumentado significativamente. Tá? A gente vê que o modelo econômico, social adotado a partir da onda neoliberal que começou lá no final da década de 70, início da década de 80, no Reino Unido com a Thatcher, nos Estados Unidos com o Reagan, e esse desmembramento da estrutura social, da estrutura dos estados de bem-estar social nos países do norte, em parte da periferia, mas justamente não na Ásia, também nos estados desenvolvimentistas, tudo isso concorreu a criar e a alimentar conflitos, uma conflituosidade social e política cada vez maior. Tá? Então, na verdade, assim, se a gente for olhar, esse aumento da conflituosidade a nível geopolítico, pelo menos no bloco ocidental, em parte da periferia, tem sua correspondência também no aumento da conflituosidade interna. E as questões distributivas sublinhadas mostrariam que da mesma forma que a hegemonia americana absoluta chegou ao seu fim, talvez a hegemonia absoluta de um modelo neoliberal não digo que esteja chegando ao seu fim, porque infelizmente por enquanto não dá para afirmar isso, mas pelo menos vem sendo cada vez mais contestado. Tá? E até essa reabilitação do Estado, justamente, na sua capacidade de planejar, na sua capacidade, justamente, de conceber políticas econômicas, particularmente para moldar a estrutura produtiva, que correspondam às políticas, a uma inserção geopolítica mais assertiva e mais conflituosa, né? Talvez isso mostre também que existe outra frente de contestação em relação ao modelo que a gente poderia qualificar de neoliberal. Tá? Então, a gente vê que realmente entramos numa área, num período de grande turbulência, tanto em termos de geopolítica, quanto em termos, vamos dizer, de espaços políticos, econômicos, nas suas dimensões domésticas. Obrigado, Numa. Costa Pinto, a última palavra ficou com você hoje. Vou ser breve. Na verdade, um ano de guerra entre Ucrânia e Rússia, mas você poderia dizer que é um ano de guerra entre OTAN e Rússia. Na verdade, claramente, a guerra começou, como o Prado bem alertou, achou-se que seria uma guerra relativamente rápida. Não tem expectativa nem de final da guerra ainda, mas claramente você tem mudanças profundas, tanto na geopolítica quanto na geoeconomia, fruto desse um ano de guerra e dos efeitos que se processam. No campo da geopolítica, como já foi dito, uma profunda mudança da relação entre, de um lado, países ocidentais, basicamente Europa e Estados Unidos, versus, do outro lado, Rússia na questão territorial, mas também da China e de outros países, sobretudo a China, nesse bloco que não é necessariamente um bloco articulado, mas que questiona, ou que pelo menos coloca em jogo o poder norte-americano. Tá? Então, na geopolítica, abre-se um novo cenário, né? De tensão cada vez maior, de disputas cada vez maiores. No plano geoeconômico, o efeito inflacionário acho que é um elemento fundamental para entender, porque isso é um elemento que tensiona aí na questão, pode tensionar no conflito distributivo,
Por enquanto ainda não, porque os salários reais não cresceram na mesma proporção da inflação, né? Então, só que o desemprego nesse país está relativamente baixo. O quanto essa discussão de taxa de juros agora, pelos banqueiros centrais desse país, vão refrear o crescimento ou quanto vão operar nesse processo. Então, assim, a guerra abriu um novo cenário geopolítico e um novo cenário geoeconômico e que, vamos dizer assim, o que se esperava do efeito do Ocidente para a Rússia voltou como espelho em outra dimensão, gerando novos problemas econômicos, né, no centro europeu e nos Estados Unidos, de não fácil resolução, porque isso vai mexer na discussão do conflito distributivo. E para deixar o spoiler, que a gente vai discutir isso mais para frente, essa elevação das taxas de juros, além de conter o crescimento econômico, o quanto isso pode afetar a questão do sistema financeiro, porque todo mundo, depois de 15 anos, Estados Unidos fazendo quantitative easing, jogando dinheiro na economia, isso gerou uma alavancagem enorme, e essa taxa de juros crescendo rápido nos Estados Unidos pode gerar problemas de quebra. Mas isso é um tema, já fazendo um convite para vocês, que a gente vai discutir no programa futuro sobre os efeitos disso no sistema financeiro internacional. Valeu, Dudu, muito obrigado. Queria agradecer muito a vocês quatro. Sempre é um prazer muito grande, é muito agradável comandar essa mesa de debate. Queria agradecer muito a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanharam hoje nessa conversa, nesse debate, e nos encontramos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue, vamos em frente e se cuidem.